Realmente eu quero dar bom dia a todos e nesta manhã eu quero compartilhar algo do Senhor com cada um que conseguir atingir através desse vídeo. Quero deixar para a meditação de cada um nessa manhã um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 13, que vai falar acerca da Arca da Aliança. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parecer, e se isso do Senhor nosso Deus, vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornem a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo o Israel subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os povos, entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu Deus. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab e Uzá, e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cânticos, com harpas e com alaudes e com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pere-Uzá até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Esse texto, ele falou muito comigo e eu creio que vai falar com cada um que meditar nele, porque ele vai falar sobre a cerca, da Arca da Aliança, arca a qual o Senhor revelou, a Moisés para a construção, e a glória do Senhor se habitava dentro dessa arca. Então nós vamos estudar no decorrer, da Bíblia toda a trajetória da Arca da Aliança, até chegarmos nesse ponto no qual ela se encontra na mão do inimigo, E Davi vai em busca dessa arca, e na trajetória para retornar, nós lemos, que um dos que transportavam a arca, ao perceber que a arca poderia cair, ou porque os bois tropeçavam,
Então ele levou a mão e tocou na arca, e ele foi morto diante de todos ali, né? Porque ele tocou na arca. Então nessa manhã o que eu quero trazer para nossa meditação, todo o contexto que envolve a arca, né? A arca, ela foi revelada por Deus em um projeto a qual ele revelou. Todos os detalhes dela foi revelado. A madeira que foi escolhida, né, para construir a arca, ela tem um contexto espiritual muito forte, que vai nos dizer que é a madeira de acácia. E a acácia, se você for estudar, assim como eu fui estudar, né, meditar e buscar conhecimento sobre, e que a gente percebe é que essa madeira, ela era uma madeira muito torta, né, retorcida e com vários nós, espinhos, uma madeira dura para se lapidar, né? Então ali nós vemos que a madeira, ela foi escolhida com um propósito espiritual, refletindo ao homem, né? Que o homem, ele traz em si um, vamos dizer, a natureza do homem, né? Seria a mesma característica da madeira, da acácia. O homem, ele é duro, ele é espinhoso, ele é argiloso, ele é difícil de lidar, e nós sabemos que é bem difícil, né, lidar com o ser humano se não tiver uma capacitação especial. E aqui vai mais uma vez, né, a alusão do Senhor entre a arca e o ser humano. E mexeu muito comigo esse contexto, porque vai dizer que o Senhor, ele revela, né, em Êxodo 31, ele vai revelar as características que ele desejava que o ser humano tivesse, né, para poder preparar e tudo. E aí ele vai capacitar aos escolhidos, né, que ele determinou para essa função, e ele vai dar a eles sabedoria extrema. Então, mais uma vez, assim, nós voltamos à nossa visão espiritual nessa manhã, para que você possa entender que muitas vezes nós temos desperdiçado tanto em buscar um conhecimento de forma terrena, e o Senhor, se a gente nos prostrarmos diante dele, né, e pedir a ele que abra nossa mente para aprender, ele vai nos capacitar. Porque o texto de Êxodo 31, ele vai dizer que o Senhor, ele capacitou o escolhido para fazer e colocou nele toda a sabedoria que ele tinha no coração. O Senhor transportou para a mente, e ali ele desenvolveu todos os projetos. Então, o que eu quero que você entenda, que nenhum de nós somos incapazes. Tudo aquilo que nós propusemos ao nosso coração, que for do agrado do Senhor, né, para a benfeitoria, então ele vai nos dar capacitação para aprender e desenvolver facilidades para aprender. Voltando, né, no contexto da arca, na trajetória da arca, quando Davi retorna, né, aqui em 1 Crônicas 13, e ele vai levando essa arca, e chega a um ponto, né, na qual um dos escolhidos para transportar tocou na arca e o Senhor o feriu e o matou. Você percebe aqui, então, que eles vão deixar esta arca na casa de Obed-Edom, percebendo que precisaria de uma nova logística, né? Entrar, buscar novamente uma forma para transportá-la para Jerusalém. E o que nós percebemos aqui, que vai dizer, né, esse texto em si me chamou muita atenção, esse final do contexto, que vai dizer assim: e ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Então, nesta manhã, eu quero que você entenda e reflita juntamente comigo que, primeiramente, durante toda a construção